Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 25, de fevereiro de 2023. Graças a Deus, pela conservação das nossas vidas, por tudo mais que Ele tem feito, em nossas vidas. Pela própria vida que Ele nos deu, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pela redenção, pelo sangue, que o Senhor Jesus, seu Filho amado, derramou ali no madeiro. Que esse é o evento, mais importante da criação. E para todos nós, para toda a humanidade, toda a criação, e principalmente para a igreja, que é a testemunha viva, dessa redenção, testemunha viva do Senhor Jesus, da palavra, da verdade, da vida, da ressurreição, Amém, aleluia, Hosana e Maranata. E graças a Deus. Irmãos, continuando aí, com o nosso pequeno vídeo aí histórico, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando aqui do sincretismo, estamos falando do catolicismo romano nas colônias portuguesas, português, que é o Brasil, e nas colônias espanholas, que é o restante aí dos países da América do Sul e da América Latina, desde o México até o Chile lá embaixo. Então nós estamos falando do catolicismo, estamos falando do sincretismo que houve, que foi a mistura, do catolicismo com as religiões dos nativos, aqueles que já moravam aqui, e depois com os negros que vieram lá da África, certo? Então nós vimos que esse sincretismo, essa mistura dessas religiões, ela gerou aí, digamos assim, três tipos ou de religião, ou de adoração, que nós já vimos aqui um deles, que é o catolicismo popular, chamado catolicismo popular, que era praticado por quem? Era praticado pelos nativos, os indígenas, nas colônias espanholas, e pelos africanos aqui no Brasil, conforme a gente vê aí, que hoje existem aí hoje sempre, houve várias religiões africanas aí, e indígenas também, Então esse tipo de catolicismo era o quê? Era imposto, a esses grupos, aos nativos e aos negros, pela repressão que o catolicismo romano tinha, Porque o outro tipo era o quê? Era um catolicismo guerreiro, que era imposto através da replicação do feudalismo, existente lá nas metrópoles, existente lá na Espanha e em Portugal, O feudalismo nós já vimos que é o quê? Eram grandes fazendas, cujo dono, ele era um rei, digamos assim, ali, E ali a palavra dele era a lei. Então, nas colônias espanholas, o sistema era um pouco diferente, que era chamado de sistema das encomendas, que era o quê? Como é que funcionava ele? O sistema das encomendas era a exploração do trabalho, semelhante ao trabalho da escravidão, certo? E no Brasil foi implantado o quê? O sistema do plantation, plantação, começando com a cana-de-açúcar, cuja estrutura apresentava o quê? Os elementos da casa grande, da senzala e da igreja, Então a igreja católica, ela sempre estava no meio, dessas estruturas, dando legitimidade, digamos assim, à escravidão, dando legitimidade a como é que se diz? A opressão,
em cima exatamente daquelas pessoas mais fracas, né, que eram os nativos e os negros, né? Aí outro tipo foi o quê? Outro tipo de religião, né? Foi o catolicismo patriarcal, né? Que era o que? Exercido pelo padre capelão, né? O padre capelão para os senhores de engenho, né? Certo? Os senhores dos engenhos, para o exército, né? E as forças de repressão, né? Que o exército que eles tinham, né? Era para exatamente reprimir qualquer tipo de movimento contrário à obrigação deles se converterem, né? Ao cristianismo católico. Então era na marra mesmo, né? Quem não quisesse acreditar era preso, era perseguido e vai por aí afora. Então, em 1759, o que aconteceu? Os jesuítas, eles foram expulsos aqui do Brasil, né? Pela coroa portuguesa, né? Por vários motivos, claro, né? Sendo o principal a sua não submissão às ordens da coroa, né? A companhia foi extinta em 1767. Então, com certeza, né, alguém dos jesuítas não estava concordando com a escravização dos nativos. Tem até uma história aí das 7 missões, né, lá no sul do Brasil, que foi exatamente um tipo, né, de nação que eles estavam fundando por lá. Então houve né, um entreveiro, né, houve uma contradição e eles foram expulsos daqui. E logo em seguida foram extintos, né? Então as colônias no século XIX, né, elas se despertaram, né, para a sua independência, né, das metrópoles, né, as colônias espanholas e portuguesas. Se despertaram para a sua independência das metrópoles, né, a exemplo do que aconteceu com as colônias inglesas, né, os Estados Unidos, né, principalmente, né, que se independizaram. E aí, então, eles quiseram também se independizar e começaram aí os movimentos de independência desses países hoje, né? E aí, no ano de 1820, as colônias espanholas estavam em convulsão, né? Para se independizarem, né? E o Brasil também, né? Todas elas, né? Em 1805, né? O que aconteceu? A Inglaterra, né? Que tinha se tornado, né, a Senhora dos Mares anteriormente, novamente ela se tornou Senhora dos Mares, mais ainda, né? Ao derrotar a armada francesa e espanhola juntamente, né? Certo? E aí, com essa derrota, a Inglaterra ficou praticamente como a dona do mundo no lugar da Espanha, né? Certo? Essa vitória, né, com certeza, então, mudou o que? A correlação de forças, né? Entre a Espanha, né, e a Inglaterra, enfim, no mundo, né? Que a Inglaterra passou a ser a dona das terras da Espanha, né? Certo? Então houve então uma mudança nessa correlação de forças entre as nações da Europa, né? Que eram dominadas por Espanha e Portugal e agora vai ser dominado pela Inglaterra, né? Houve então o quê? A destruição do monopólio comercial da Espanha e de Portugal com as suas colônias. Porque Portugal e a Espanha, né, estabeleceram um monopólio de comércio com as colônias, né? Ninguém podia penetrar aí. E aí o que aconteceu? Com essa derrota, né, dos franceses e dos espanhóis para a Inglaterra, a primeira coisa que a Inglaterra fez foi abrir os portos das colônias, né, conforme aconteceu até com o Brasil.
E não esquecendo, a gente tem sempre que estar colocando aí o catolicismo romano no meio, né? Mas nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.